Sim, guerreiros e guerreiras, hoje faremos algumas questões sobre vírgula, um assunto muito recorrente nas provas. Um teste rápido aqui, tem ou não tem vírgula? Ana, após brigar com o marido, foi para o quarto. Neste caso aqui, estas vírgulas estão corretas? Sim. Por quê? Porque nós temos um adjunto adverbial intercalado. Você precisa saber que a ordem direta das frases é o quê? Você tem o sujeito, você tem o verbo, você tem o complemento e você tem os adjuntos. Então, esta é a ordem. Sempre que o adjunto, as bancas cobram muito isso, o adjunto adverbial aqui, ele vier intercalado, ou seja, no meio da frase, ele precisa vir entre vírgulas. Então, a alternativa A está correta. O excesso de trabalho gera irritação nas pessoas. Tem uma regra que sempre falo do SPC, se não queremos o SPC, nós não podemos querer também o SVC, que é você separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, que as bancas cobram muito. Então, memorize isso aqui que você já vai acertar muitas questões. O excesso de trabalho, o que é que gera irritação nas pessoas? O excesso de trabalho. O excesso de trabalho é sujeito e aqui nós temos o quê? O verbo. Não pode separar, então está errado o uso da vírgula. Nos momentos de maior estresse, será que tem esta vírgula aqui? O que é que nós temos aqui? Um substantivo, não é isso? E aqui nós temos uma adjunta adnominal. Adjunta adnominal é aquele que vem junto ao nome. Então, neste caso aqui, não podemos separar o adjunto adnominal do substantivo. Não pode ter esta vírgula. O melhor é tentar relaxar. Então, aqui nós temos o quê? Quando eu falo aqui, esse o melhor está exercendo a função de sujeito e aqui nós temos um verbo. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Infelizmente, são muito frequentes os casos de violência doméstica. O que é muito frequente? Ou são muito frequentes os casos de violência doméstica. Vocês viram que aqui a ordem foi invertida, colocou o sujeito depois e aqui veio o predicado. Então, é comum fazer isso, mas vá ao verbo e faça a pergunta. O que é muito frequente? O caso de violência doméstica. Então, aqui sujeito e aqui nós temos o quê? O verbo. Pode separar o sujeito do verbo? Não pode, já descarto aqui também. E aqui ainda tem mais, aqui nós temos o quê? Um substantivo. E aqui nós temos um adjunto adnominal. Ah, mas é mais fácil para você compreender aqui, porque esse adjunto adnominal ele vai caracterizar e vai determinar o substantivo. Que tipo de violência? Violência doméstica. Não posso separar o adjunto adnominal do substantivo. Os avós gostam de ficar com os netos. Será que tem essa vírgula? Os avós. Quem gosta de ficar com os netos? Os avós. Sujeito. Eu posso separar o sujeito do verbo? Não posso separar o sujeito do verbo. Então, já descarto aqui também. O celular deve ser usado sempre que necessário, mas com equilíbrio. Terá esta vírgula? Sim, por quê? Antes das orações coordenadas sindéticas adversativas, mas, porém, contudo, as explicativas também, as conclusivas. Então, antes das orações coordenadas sindéticas adversativas, usamos vírgula. Então, esta alternativa está correta. Aqueles sanduíches estavam o quê? Deliciosos. Então, aqui eu tenho o quê? O verbo e aqui eu tenho o complemento. Olha o SVC. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, está errado. Dona Ana, a avó dos meninos, já chegou. E aqui tem esta vírgula? Sim, porque aqui nós temos um aposto. É importante você compreender que o aposto ele vem entre vírgulas. Esse aposto aqui ele é um aposto explicativo. Ele está explicando que é Dona Ana, a avó dos meninos. Então, aposto virá entre vírgulas. Então, está correto. Paulo pensou em quê? Quem pensa, pensa em alguma coisa. Então, está errado porque eu estou separando o verbo do complemento. Não pode separar. Comprar o quê? Olha o verbo do complemento de novo aí. Aí você memoriza o SVC. Não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento.